Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Doutora Fernanda sempre nos ajudando, né? E nos orientando tudo que se refere a quiz da Previdência. E pelo jeito tem mais novidade aí. Do que nós vamos falar hoje, doutora? Tem novidade, não para, né, Solange? Não, olha, eu venho toda semana, hein? Não dá pra repetir, né? Esse INSS não deixa a gente repetir tema nenhum. Você sabe que essa semana eu tava vendo uma postagem nossa que tem várias fotos de nós gravando. Eu falei, isso é alguma, né? Algumas. E nenhuma vez nós repetimos temas, né? Então, como as notícias, como mudam as leis na Previdência, né? E teve mais mudança? Teve, em razão de uma decisão judicial determinando a suspensão de cobrança na conversão do auxílio por incapacidade temporária na aposentadoria por incapacidade permanente. Então tem mudança. Doutora, é mais um dia com uma notícia nova em razão da decisão judicial favorável aos aposentados. O que seria, doutora? Então, Solange, o INSS, por meio de uma decisão judicial, não pode mais cobrar dos aposentados por incapacidade temporária a diferença entre o benefício que precedeu esse de aposentadoria para o auxílio-doença, que era o auxílio por incapacidade temporária, que ele estava recebendo antes dessa conversão. Porque houve uma mudança aí com a reforma da Previdência e uma mudança da forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade que prejudicou muito os aposentados por invalidez. Reduziu drasticamente os benefícios de aposentadoria. E aí, com essa mudança da reforma da Previdência, a alíquota que foi prevista lá, a maioria dos aposentados por incapacidade ficam com benefícios inferiores dos valores do que era o benefício do auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária concedido, porque o auxílio por incapacidade temporária não teve mudança na reforma da Previdência da sua forma de cálculo, que é 91% das médias das contribuições previdenciárias vertidas de julho de 1994 até a data da concessão do auxílio. Mas a aposentadoria por invalidez, que é por incapacidade permanente agora, ela é a média de 60% da média das contribuições. Veja como mudou bastante, né? De 91% como auxílio para só 60%. E esse 60% vai aumentando 2% ao ano, a cada ano trabalhado acima de 20 anos. Mas normalmente os que aposentam por incapacidade não têm muito tempo de contribuição, porque a lei exige só 12 meses de carência de pagamentos para poder conceder a aposentadoria por incapacidade. E aí, em razão dessa discrepância de valores, houve essa redução drástica dos valores do benefício. Então, o que o INSS fez? Começou a convocar todos que estão em auxílio por incapacidade, fazendo revisão médica. Nós já até falamos aqui numa entrevista anterior dos pentes finos que a Previdência faz, sempre convocando quem está em auxílio, aposentadoria. E aí, nesses pentes finos que o INSS faz, o que era muito difícil de acontecer, que era o INSS converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, agora o INSS resolveu converter em aposentadoria. Por quê? Está ficando mais barato para ele. Os valores das aposentadorias é menor do que de auxílio. E aí, nessas convocações, ainda sabe o que o INSS andou fazendo? Chore. Ele retroagindo a data dessa aposentadoria, reconhecendo que a pessoa já estava total e permanentemente incapacitado, mesmo no período que recebeu o auxílio. E aí, como ele já tinha direito à aposentadoria ao invés de auxílio, recebeu o valor maior de auxílio, sendo que o valor que ele tinha a receber era de aposentadoria. Aí desconta? Aí estava descontando.
que ele já tinha recebido. Olha que absurdo. Então, na realidade, essa decisão judicial é que o INSS estava cobrando dos aposentados? Isso foi feito um levantamento, mais de 250 mil aposentados estão com essas cobranças de valores que o INSS entendeu que pagou a maior como auxílio por incapacidade, sendo que o benefício ele converteu em aposentadoria por incapacidade permanente e deu valor menor. Então essa diferença, que normalmente dava de 30% a 40% do valor do benefício, o INSS estava descontando da aposentadoria. Além de pagar valor bem menor do que era o auxílio por incapacidade, dessa diferença paga a maior como auxílio, estava descontando das novas aposentadorias até 30% ao mês para saldar o débito. É isso que eu ia falar. Então aí o aposentado fica devendo pro INSS. E aí o INSS já estava descontando como um todo mês o consignado em fonte, não dando opção para o aposentado como pagar aquilo, entendeu? Aí foi proposta uma ação no estado do Espírito Santo e essa decisão, olha, da ação pública número 5020-446, dígito 70 de 2023. Referente a tudo isso estava acontecendo, né? Aí foi feita essa ação pública no Espírito Santo. E aí saiu uma decisão determinando que o INSS não pode mais fazer nenhum tipo de cobrança quando houver essa transformação do auxílio por incapacidade em aposentadoria. Porque o INSS somente resolveu converter em aposentadoria retroagindo por causa que dava essas diferenças de atrasados, né? Dos valores. Você acha, Solange? Então, isso atingiu muitos segurados que estavam, a partir de 2019, quando teve a reforma da Previdência, teve essas convocações para perícia, e aí o INSS bem bondosamente, sendo que a pessoa já pedia há muito tempo a aposentadoria, ou às vezes muitos nem estavam pedindo aposentadoria, estavam só querendo aquele tempo afastado para tentar restabelecer sua saúde. Mas o perito resolveu entender por bem do INSS, né, claro, que o benefício correto deveria ser de aposentadoria. Então ele fez... Aí na hora o indivíduo vai achar, nossa, tô aposentado. E aí vinha a surpresa no mês seguinte, quando começava o recebimento, do que? Além de receber um benefício muito menor do que o auxílio que ele estava recebendo... Vai desconto que já recebeu. Aí veio essa decisão muito justa. Faz tempo dessa decisão? Não, saiu agora. Por isso que eu estou trazendo para vocês, porque é do forno. E aí... Mas aí, por exemplo, essa lei saiu que não pode. Mas aí me fala uma coisa que eu estou curiosa. E como que o INSS vai cumprir essa nova ordem? Então, tem que cumprir, né, Solange? Decisão judicial não se discute, ou cumpre. E aí o ministro já expediu uma portaria conjunta número 87, no dia 2 de outubro desse ano, estabelecendo essa suspensão das cobranças dos valores que estavam descontando das aposentadorias por incapacidade dos segurados para cumprir essa ordem judicial. Então agora, como saiu isso, já no mês que vem não vai ter mais essa cobrança. Tá, mas aí para quem está nos assistindo está passando por essa situação, não vai ter mais essa cobrança. Mas e o que eles pagaram? Como que vai ficar isso? Então, como é uma ordem judicial, uma liminar, foi daqui para frente. Mas o que nós orientamos a todos aqueles que sofreram... Eles podem fazer, né? Claro, tem que fazer. Porque assim, já tem, com essa liminar judicial, já tem um indício da ilegalidade daquilo que o INSS está fazendo, tá? E aí, baseado nisso, o segurado pode procurar uma assessoria especializada de um advogado previdenciário que vai fazer os cálculos desses valores. E qual é a sua diferença que foi descontada? Dessa diferença que foi descontada, primeiro, e pedir a devolução de tudo isso pela ilegalidade dessa cobrança.
Segundo, se não queria como aposentadoria por incapacidade e queria somente continuar na prorrogação do auxílio por incapacidade temporária, até mesmo por ser um benefício mais vantajoso, ele pode... Tem essa opção? Tem. Porque a UNSS tem que ser regido pelo princípio do melhor benefício. Se o auxílio por incapacidade é o melhor benefício, não só economicamente, mas porque atende às necessidades desse segurado, porque ele não quer ficar totalmente e permanentemente afastado do seu trabalho, ele só quer aquele tempo para restabelecimento da sua saúde, ele pode pedir essa desistência da aposentadoria e pedir o restabelecimento do auxílio por incapacidade, tá? Por quê? É o benefício mais vantajoso. Eu não escolhi a aposentadoria. O perito fez essa decisão contrariando aquilo que os meus laudos particulares falam sobre o meu estado de saúde, que é uma incapacidade temporária, que é uma incapacidade parcial. Sendo parcial, mas uma incapacidade permanente, o que ele pode pedir? Para que o INSS inclua ele no processo de reabilitação profissional, para ele ser reabilitado numa nova função. Enquanto isso, ele continua no auxílio por incapacidade com valor maior. E pedir a devolução de todos esses valores que o INSS cobrou dele. Porque ele não queria essa aposentadoria por incapacidade. Ele queria o auxílio enquanto está em recuperação. Tá? Então, na realidade, quem está novamente nos assistindo, passou por essa situação, está passando, procura um advogado, né, da sua confiança para resolver isso, né? Tem que resolver, né, Solange? Porque o INSS fez uma reforma na Previdência muito drástica e aí colocando algumas previsões que traz essas distorções de valores de forma injusta. Porque como é que pode o auxílio por incapacidade temporária, que é um benefício para tentar buscar o restabelecimento da saúde do trabalhador, porque ele não está totalmente, de forma indefinida, incapacitado, ser maior do que quando se concede a aposentadoria porque ele está totalmente incapacitado? Como é que pode dizer que tem justiça se a aposentadoria fica menor? Então, assim, nós temos entrado com ações revisionais dizendo dessa inconstitucionalidade desse cálculo da aposentadoria por incapacidade, porque não está justo. Ou tentar demonstrar, já que o INSS quer retroagir a data dessa aposentadoria por incapacidade para eles, dizendo que ele já estava incapacitado antes da data da perícia dessa convocação, que entre na justiça para provar que essa incapacidade já total e permanente já se iniciou antes da reforma da Previdência. Porque se iniciou antes da reforma da Previdência, aí a aposentadoria por invalidez vai ser de 100% do salário, tá? Então a gente tem orientado todos aqueles que tiveram aposentadoria por incapacidade concedida após a reforma da Previdência, tentar a revisão na Justiça para retroagir a data dessa aposentadoria antes da reforma da Previdência de novembro de 2019. Essa é uma dica de ouro para todos aqueles que tiveram essas perdas dos valores das suas aposentadorias por causa da reforma. Então, fica a dica aí para você de hoje, né? Se você está passando por essa situação ou já passou, é só procurar um advogado da sua confiança, né, doutora? E rever tudo isso. Rever tudo isso. E mesmo que esteja numa condição de incapacidade total e permanente, não vai saindo lá no meu INSS pedindo como aposentadoria antes de fazer o cálculo. Porque depois se depara com uma renda muito inferior, que daí não tem condições de sobreviver com aquele valor. Procure um especialista, faça as contas se essa aposentadoria vai estar no valor justo, se não, continue brigando como auxílio por incapacidade, que vai ser um valor maior, e buscar essa reabilitação profissional. Obrigada, doutora, né? Sempre nós estamos muito bem informados, né? Então, doutora
Fernanda Mascaro, sempre tirando todas as nossas dúvidas no Quiz da Previdência. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.